Medo e apego, portas para a liberação. So we do the Guru Yoga. Da coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Eu gostaria de dar boas-vindas para todos, para toda a nossa Sangha cibernética ao redor do mundo. Estamos aqui em Serenity Ridge, durante o retiro. O que estamos ensinando aqui é dos ensinamentos Dzogchen do começo do século. Nós estamos falando de um texto, é a risada dos... A razão por que é Khandro, é uma risada, é porque a essência desses ensinamentos está sempre conectada com um senso mais profundo de sabedoria, nosso entendimento de nós mesmos e o entendimento daquele espaço sagrado na gente e do vazio na gente. Está conectado com uma deusa e no sentido real, o reconhecimento da nossa sabedoria é também, de certa forma, uma conexão com a deusa. E particularmente, basicamente, uma conexão com a deusa é a conexão com a nossa sabedoria interior. Conforme conectamos com esta, uma sensação de confiança dentro da gente, de alegria dentro da gente, e de lá, uma sensação de não ter medo e de dar risada, música, dança. A prática tem muito a ver com uma coisa musical, dança. Essa música, as danças, elas vêm dessa confiança, dessa alegria profundamente lá dentro, que vem do reconhecimento da essência de nós mesmos. Então, esse é o tipo de prática que estamos fazendo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse lindo vídeo da prática Cho. Espero que vocês tenham gostado. Continuamente nós vamos no meu Facebook e também no canal do YouTube do Ligmincha
A razão por que fizemos isso é porque as pessoas possam ver isso mais vezes. Se você quiser aprender como tocar aqueles instrumentos e cantar, pode aprender. Todos aqui estamos lutando com dificuldade, às vezes o sino não funciona, às vezes é a voz que não funciona, às vezes é o tambor que não funciona e às vezes é tudo junto. Então vocês podem aprender e praticar isso lá. O ensinamento verdadeiro, historicamente, vai na tradição Bon, é muito antigo. Em textos canônicos, como o Manji Senji Chunso e o Maratantra, vai longe quanto isso. Mas o princípio central da prática é como o medo e o apego que todos os seres sencientes a gente herda isso. Seres humanos todos temos isso, profundamente medo e apego profundo. E isso desempenha um papel em muitas áreas da nossa vida, ele sai, ele se expressa, e a questão aqui é, quando vem esse apego, esse medo, quanto isso vai interferir na nossa vida, quanto isso vai atrapalhar a nossa vida, quanto isso bloqueia nossas potencialidades, ou quanto isso abre as portas, ou então quanto isso se torna uma porta para a autorrealização. Então são questões importantes aqui. De acordo com esses ensinamentos, esse medo e apego, claramente, é uma porta específica para a realização. E a prática foi especificamente desenhada para isso, para entender o apego e entender o medo profundo e transformar isso num caminho de autoliberação. Essa é a ideia. Claro, em conexão com isso, no processo de fazer isso, você também pode imaginar que isso vai abrindo em você para os outros e vai cultivar então a generosidade, e aí o seu corpo está dando a ideia que os demônios que têm fome, se você alimenta esses demônios de forma kármica, então você vai limpando esses traços kármicos, basicamente, oferecendo até o seu corpo a generosidade. Então, se você supera o apego e transcende o medo e cultiva a generosidade, então há vários elementos diferentes da prática envolvidos. Então, o princípio original do ensinamento é muito antigo, provavelmente é uma canção tradicional, a parte dos sinos é uma parte de mais diversão, mas lá do século XI e que isso vem. Na tradição Bon, vem desde o Mahatantra, vem longe assim. Às vezes, aqueles de vocês que estiveram no Tibete, em Lhasa ou perto de Lhasa, naquele templo principal, as pessoas estão cantando essas práticas também. E, de qualquer jeito, isso é algo meio histórico, o aspecto disso. Mas eu quero, se você olhar aqui para o slide, que fala do refúgio. Então vamos para o refúgio. Como todos vocês sabem, a maior parte dos nossos ensinamentos e práticas, nós sempre falamos e começamos com o refúgio. A gente começa com o bodhicitta, Shodro-santi. Toda prática, a gente começa tirando refúgio e bodhicitta. A forma de pegar o refúgio aqui, como você pode ver, é se referindo para a Mãe Divina. Como manifestação, a Mãe Divina, internamente,
Tem uma base. Aqui está se referindo a uma base. Aqui a gente fala G. G significa a base. A base se refere à nossa essência. O nosso essência da natureza. A essência da natureza, a gente fala como se fosse a base. Isso significa o espaço sagrado dentro de nós mesmos. O espaço sagrado dentro de nós mesmos é a fonte de tudo. É também a mãe, há também você mesmo. Então, quando você diz autorrealização, estamos nos referindo à realização desta base, a realização da base de tudo, a realização do Kuduzampro, que é tudo que é bom, que está dentro de nós. Uma falta de conexão com isso, onde o nascimento original do medo se origina. Então, onde realmente se origina o medo? De onde ele vem? Onde ele existe na gente? Acho que provavelmente essa é a razão. O medo vem na gente porque a gente não tem uma conexão. A gente perdeu a conexão com aquela mãe. A gente perdeu a conexão com aquela base. O Samantabhadra. Como uma criança, a criança, quando ela se perde da mãe, quando ela mais precisava da mãe, e ela perdeu a mãe por um período muito grande de tempo, imaginem que essa criança vai ter medo por todo o seu corpo, né? Na sua expressão, todas as suas expressões faciais vão demonstrar medo. Toda forma de expressão da criança que surgir, os olhos, as palavras, o tom. Imagine tudo como o medo se manifesta naquela criança. Por que aquela criança está falando assim? Por que essa criança está se movendo dessa forma? Você pode dizer, todas as manifestações do medo na criança é basicamente conectado com uma coisa, que é a criança perdeu a conexão com a mãe. E ela ficou vulnerável. Então é assim que funciona. Nós somos essa criança e perdemos a conexão com a Mãe Divina, a base de tudo, em termos de essência. A fim de superar ou transcender este medo, a única forma de transcender este medo, e genuína e real, final, é reconhecer a Mãe, reconhecer a base de tudo, reconhecer a nós mesmos, nosso eu verdadeiro. Então essa é a única forma. No ensinamento, quando falamos da cadeira do refúgio, é algo meio tântrico na forma Dzogchen de refúgio. Não estou falando aqui, ao menos, especificamente, não estou falando do refúgio externo, histórico, Buda. Não estamos falando de algo que está fora de nós mesmos. Claramente estamos falando de nossa própria essência. Essa é a verdadeira fonte do refúgio. É muito importante entender, eu sei que vários de vocês, quando eu falo do refúgio interior nas práticas, às vezes as pessoas dizem, sabe, de onde vêm esses ensinamentos? Qual é a fonte desses ensinamentos? Essas são as fontes. Essas são as fontes. É a oração do refúgio aqui, e há muitas fontes como essa, que se referem à nossa própria essência interior como o refúgio essencial. Então, aqui tem versos que são muito bonitos. Esse Rinpoche, ele não inventou isso. Ele usou dessa fonte do Tantra Mãe. O texto chama Insalante. Nesse texto, particularmente, esse texto claramente menciona sobre como nossa essência mais interna é o fonte essencial do refúgio. E lá tem explicações muito detalhadas.
Então eu vou para o refúgio naquele vasto espaço da Grande Mãe. Pense o que isso significa. Conforme a gente entoa o mantra, ou reflita nessa oração, pense o que significa isso para você. O que significa para você, particularmente nesse momento da sua vida? O que significa para você esse medo, esse apego que você está lidando agora? Como esse vasto espaço da Grande Mãe pode proteger você? Claro, depois disso eu vou fazer uma prática com isso curta, mas agora só quero que vocês pensem nisso, reflitam nisso. Todos os seres dos 6 reinos, todos os demônios e deuses, basicamente, todos os seres sencientes, a Mãe, que a Mãe proteja todos nós. Que a Mãe se manifeste, a nossa essência interior, que isso proteja todos nós. Nós vamos para o refúgio nisso. Então eu quero fazer uma prática breve em relação a esses versos aqui. Então vocês podem agora, por um momento, sente-se confortavelmente na posição dos 5 pontos. Sente-se confortavelmente e por um momento apenas deixe ir tudo. Esqueça tudo. Trazendo sua atenção aberta, clara, plena para este momento, em você, para o seu corpo. E particularmente, fique plenamente consciente do seu corpo, desde a sola dos pés até a coroa. E particularmente fique consciente da quietude conforme seu corpo está quieto. Fique consciente dessa quietude. Conecte-se com essa quietude. Descanse nesta quietude. Apenas fique consciente de qualquer esforço no seu corpo, na sua mente, na sua respiração. Fique consciente disso e deixe ir este esforço conforme você expira. Deixe ir. Cada vez, quando você expirar, descanse mais profundamente nesse corpo, nessa quietude. Respire profundamente. E também fique consciente que estamos todos conectados, todos ao redor do mundo. Nossa sagrada Sangha, comunidade,
cibernética, estamos todos conectados. Neste momento, nessa quietude, estamos dando suporte e apoio uns para os outros. Você não está sozinho. E gradualmente, fique consciente da quietude interior. Não apenas a quietude do corpo, a ausência de movimento, mas a quietude interna do seu ser. A quietude deste espaço sagrado. A quietude da Mãe Divina. Descanse aí, como uma criança descansando nos braços amorosos de sua mãe. Esse espaço sagrado, a Mãe Divina, Sutakyum. O espaço é a Mãe Divina. Você é esta criança. Você tem confiança, permite plenamente descansar nesses braços, que é ser, estar nesse espaço amoroso, os braços que te abraçam, é a confiança. Se você está descansando plenamente, provavelmente você está neste espaço sagrado. Se você está no espaço sagrado, fique consciente e descanse. Estando consciente, estar consciente é o reconhecimento, é a conexão. A criança conectando-se com a mãe. A criança encontrou a mãe. Nessa conexão, fique consciente e de como muitas qualidades. A criança está sentindo a proteção e não mais está com medo. Sentindo-se segura
Fique consciente disso. Feeling refuge. Sentindo o refúgio. Não é pensar, é estar consciente, essa conexão. A criança está sentindo nutrição, sentindo que está crescendo, se desenvolvendo, sentindo-se mais forte, sentindo confiança, fica alegre, quer brincar. Neste refúgio. Fique consciente disso. Sinta. Se você está sentindo isso, permita essas experiências surgirem. Continuamente permaneça conectado. Agora, por um momento, para reflexão, reflita na sua vida, e particularmente aqueles de vocês que sentem muitos medos nesse momento da sua vida. Por um momento, olhe para isso. Uma simples consciência. Quanto você pensa naquilo que você tem medo? Muito, né? Quanto você está tentando se liberar, trabalhar, fazer as coisas acontecer com aquela consciência, com aquela situação ou com aquela pessoa? Muito. Quão pouco você está consciente do seu próprio sentimento de medo? Bem pouco. Quanto você traz atenção para o seu medo? Conexão para o seu medo? Muito pouco. Apenas fique consciente dele. Então, não queremos focar em quem, porquê ou qual situação, mas trazer uma clara, plena atenção para o medo que você está experimentando.
em você, no seu corpo, no seu coração e particularmente em outras áreas. Sinta apenas isso. Olhe para isso daquele vasto espaço. Veja através dessa consciência pura. Acolha naquele calor da consciência. Agora, você é a mãe. O medo é o seu filho. Mude o papel. Você está conectado com a mãe? Você se tornou um com a mãe, com o espaço sagrado. Então agora você é a mãe e acolhe aquele medo. O que significa 3 qualidades, que é a presença, estar consciente e acolher no calor. Seja gentil e gentileza e bondade e dê proteção para o medo, para o seu medo. Um sorriso para o seu medo, um sorriso gentil e bondoso. Uma presença com calor na direção do seu medo. Uma presença luminosa na direção do seu medo. Uma abertura genuína em relação ao seu medo. Seja quaisquer qualidades que você sentir, não precisa ser tudo que eu estou mencionando aqui. Quaisquer dessas qualidades que você sentir, algo assim, fique consciente disso. Você está transcendendo o seu medo.
Conforme essas qualidades vão ficando mais fortes, como sentindo o sorrir, a alegria, cantar, é como dançar com o seu medo. Sim, cantando com o seu medo, estando alegre e divertido com o seu medo, estando criativo com o seu medo, sentindo a presença com o seu medo. Apenas veja quanto o medo não apenas é transcendido, mas como qualidades são trazidas até você. Quando você se conecta, apenas continuamente descanse aí. E nós vamos cantar. Ok. Se vocês olharem agora o próximo slide, desenvolvendo a mente da iluminação, Bodhicitta. Na prática do Che, de novo, o mesmo princípio, que não perceber é como falar com os demônios, com o seu ego, basicamente. Existe o demônio externo, que você sente que tem algo ali, você fala com aquele demônio. E se você pensa que há alguém lá fora realmente te atrapalhando e acha que essa pessoa é ruim, você está falando com esse mal. Se você está realmente experimentando os desafios do seu próprio medo, estão se manifestando em você, aí você está falando com eles. Então, o que estamos dizendo é que não entender a si mesmo, a manifestação da dualidade, você está aí tentando prejudicar outros. Se você olhar para o seu próprio ego, o ego não está entendendo sua verdadeira natureza. A nossa personalidade, que está sofrendo, a pessoa que está com medo, está perdendo tudo. Não está entendendo
a sua verdadeira natureza. Consequentemente, ela acaba machucando ou tentando machucar a si mesmo e está machucando às vezes também outras pessoas. Então, agora é a hora de entender. Agora, perceber a iluminação dentro de você mesmo. A mente da iluminação. Aí vai acontecer a liberação para o espaço primordialmente puro. Então que esses seres sejam liberados e dentro disso para o puro espaço, pura base. Está se referindo à mesma coisa. Está se referindo no contexto de não prejudicar, porque o medo, ele prejudica. Toda vez, toda palavra na nossa existência, do mundo, tudo está baseado num fato único, o medo. Todos. Cada um deles poderia ter sido evitado se alguém soubesse como lidar com o medo melhor. Às vezes você olha para a sua própria vida, todo tipo de luta ou discussão que você teve com alguém, lindos relacionamentos que se romperam, famílias que foram quebradas, esses que sentem desconfiança, ódio, coisas negativas, sentimentos que você tem em relação a alguém, tudo veio desse senso profundo de medo, desconexão com você mesmo e em relação aos outros. Todos esses problemas que prejudicam vêm da falta de conexão, da falta de realização da mente, da iluminação dentro de você. Basicamente, então, dizemos, tem algo para se entender aqui. Tem algo que temos que entender, que pode ajudar e não vai machucar. Aprender a não machucar os outros. Em muitos casos, às vezes, algumas pessoas, nem é prejudicar outras pessoas. Às vezes você está prejudicando muito a si mesmo. E o medo é como uma criança, seu filho. Quando o medo vem, ele perdeu a conexão com você. Quando você se conecta com o medo transcende. Toda essa ideia do medo e a risada da deusa, do Tudum, que dança, a ideia de dança, risada, cantar, estar alegre, estar junto, estar em harmonia. Tudo isso, você pode pensar, são duas palavras em relação ao medo. Então eu sei, não quero que vocês pensem em outras pessoas, se quiser tudo bem, mas olhe nesse processo dentro de si mesmo, o medo em você de que estamos falando. O que você está fazendo com o medo? Você está fugindo? Ninguém consegue fugir mais rápido do que o medo. Então esqueça isso. Você não consegue fugir do medo. O que você está tentando fazer? Está tentando fingir que o medo não está lá. Cria histórias. O ego esperto fala, não tenha medo, sempre. Tudo vai ficar bem. É aquela voz que fica agitando. Aí você quer ouvir ela, essa voz, mas não. A única solução, com certeza, é vá em frente, se for a única solução. Mas é melhor a fonte da sabedoria.
porque aquilo não vai ajudar. A única forma é encarar e reconhecer a verdadeira natureza do medo, que não é diferente da mãe. E a conexão entre o filho e a mãe, o medo e você e seu medo, uma conexão genuína entre você e seu medo é a única forma de transcender o medo. É o que eu estou dizendo aqui. Então, conforme falamos do refúgio, o princípio do refúgio se baseia na sabedoria, assim como o bodhicitta também tem relação com isso, tudo se baseia na sabedoria. Se você olhar o próximo slide, aqui falamos sobre a bênção do Dharma. Basicamente, é um tipo de conversa, uma comunicação. Você está falando com alguém ou você está falando consigo mesmo, com o seu medo? Seu medo é o demônio. O demônio interno vem e pode produzir demônios externos. Coletivamente, o demônio pode produzir demônios externos enormes. Coletivamente. Estou dizendo, acontece o tempo todo essas histórias. Inconscientemente, o medo coletivo cria líderes que são totalmente baseados no medo. O medo atrai medo. O medo encoraja o medo. Aqui estamos dizendo, fale com seu medo, é dizer, é hora de não machucar mais, não ter mais pensamentos e sentimentos negativos em relação a alguém, ações negativas com outra pessoa. É hora. Vá para o refúgio. Cultive a mente iluminada do Bodhicitta, de todas as mães. Porque, de certa forma, todos os seres sencientes vêm da grande mãe, têm uma relação com a mãe. Basicamente, é como a bênção do Dharma é o ensinamento da bondade amorosa. Então, se você tem a capacidade de inspirar qualquer pessoa, incluindo você mesmo, seu próprio medo, em bondade amorosa, esse é a sua bênção do Dharma. Aqui é o último slide, fala da bênção da proteção. É um texto, versos do Rinpoche Dzogchen, de um texto Cho. O presente da proteção. Se você olhar para si mesmo, todos os seus problemas estão conectados com você e seus pensamentos. O pensador e os pensamentos, as memórias e os traços, a gente deixa traços. Toda experiência que temos, deixamos traços. Porque não estamos experimentando eles de dentro daquele espaço sagrado. Se você experimentar daquele espaço sagrado, você não vai deixar nenhum traço. Mas a gente deixa muitos traços porque a gente pensa o tempo todo. Então não tem nada lá fora. Basicamente, tudo que você pensa, os demônios, das situações que você tem medo, tudo que você fabricou, projetou e criou, não há nenhuma entidade que tenha uma existência herdada. Basicamente, o que significa é, se você olhar numa situação em particular na sua vida nesse momento, se tem coisas específicas que você vê lá,
Reconheça que tem muito a ver, é parte da sua mente. Para resolver essa situação, você tem que tentar estar consciente da sua mente, acolher sua mente, limpar esses pensamentos, essa negatividade. A situação vai transformar-se sozinha na forma que deveria ser. Mas seja qual forma que ela tenha que ser, não vai te afetar, porque você não tem mais medo dela. É como reconhecer que tudo é uma manifestação, é uma projeção de lá. Esse entendimento puro é um bom exemplo da bondade, a bondade dentro de nós mesmos, a essência. Esse reconhecimento vai liberar você, vai deixar você livre, porque esse reconhecimento é a verdade e a verdade vai te deixar livre. É isso que eu estou dizendo. Em vez de se engajar tanto em aparências, em relacionamentos com as aparências, foque mais naquele que realmente criou essas coisas, o ego, o medo. É a hora de liberar esse medo. É o que eu estou dizendo. Apenas por um momento contemple isso. Conforme eu canto isso 3 vezes, todos vocês aqui podem cantar junto. Vamos fazer agora a dedicação, e aí eu vou abrir para algumas perguntas. Conforme fazemos a dedicação na Sangha Cibernética, e todos podem fazer perguntas, a gente tem um pouco de tempo para isso. Que eu alcance grande confiança nos 3 refúgios, possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das 3 portas. Ao purificar os 3 venenos, possa eu obter os 3 corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros.
Tem uma pergunta. Se 1 hora de meditação é suficiente para liberar o medo, ou tem que ser uma prática de consciência de 24 horas? So, is it 1 hour? Se 1 hora de prática vai tirar os demônios? So, depends on how big the demon is. Depende do tamanho do demônio e depende de quão bom o praticante é. Então nada é dizer limitar com o tempo, não tem nada a ver com isso. A liberação transcendendo o medo pode ser instantânea ou pode levar anos. Não é uma coisa, não tem que pensar assim, uma prática de 1 hora vai fazer isso ou aquilo. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Não posso responder uma pergunta assim. Vamos para uma pergunta melhor, por favor. Se Rinpoche pode elaborar mais sobre se conectar com o medo. Essa eu gostei. Se eu posso elaborar mais sobre conectar-se com o medo. Então, antes de mais nada, é muito importante entender, é um princípio muito simples. O que estamos tentando fazer na nossa vida é que estamos tentando fugir do medo. É simples assim. A gente acha muitas desculpas, toda forma de não falar do medo, não pensar nele, não lidar com ele, e a gente pensa que é assim que é a solução. Não, não é a solução. O que realmente significa é que ele vai ficar com você e vai continuar impactando sua vida continuamente. A voz vai estar sempre nas suas vozes, nas suas ações, nas suas decisões, na sua relação com outras pessoas. Ela vai surgir em todos os aspectos da sua vida. Não existe nenhuma forma, se ele estiver lá, você não consegue evitá-lo, porque ele sabe como evitar você. Então, a única solução, a única forma é conectar-se. É disso que estamos falando aqui. Conectando-se com o medo, é importante entender o que significa essa conexão. Conexão não significa conectar o medo com outro medo. O ego esperto, um medo esperto se conectando com um medo mais fraco. Não significa isso. É o que algumas pessoas fazem. Elas dizem, estou lidando com meus medos. Elas continuam analisando seu medo a vida toda e continuam com a mesma quantidade de medo continuamente. O que elas fizeram? Ficaram só analisando o seu medo. Você pode analisar o seu medo. Essa é a única forma. Se você fizer, ele tem que ser de uma forma esperta que tenha um fim. Então, toda reunião é boa se você tiver um fim da reunião. Imagina, você não vai fazer uma reunião sobre uma reunião para resolver o problema da outra reunião e assim. Você tem que saber como finalizar isso. Qualquer ego esperto não pode se conectar dessa forma, com o medo. Qualquer mente analítica pode se conectar com o medo. Mas a verdadeira conexão com o medo é exatamente o que fizemos nessa prática breve. Você tem que descansar. É isso que nós todos precisamos e que está faltando em todos nós que estamos aqui na Terra. Todo ser humano não consegue descansar, sente falta disso. A gente faz tantas atividades, às vezes com boas intenções, mas você tem que olhar, por que você está fazendo o que você está fazendo? Você está fugindo de alguma coisa? Vamos simplificar. Descanse. Descanse seu corpo naquela quietude, descanse sua fala no silêncio, descanse sua mente no espaço. Descanse. Se você conseguir descansar o suficiente dessas atividades do medo, as atividades do corpo do medo, a fala do medo, as atividades da mente do medo, aí você conseguir descansar dessas 3 atividades, aí você vai encontrar alguma paz. E aí você vai ter mais acesso à Mãe Divina, Satyakun, aquele espaço sagrado
mantra que estivemos falando. E outra forma, se você não entendeu nada disso, simplesmente você pode dizer que você tem mais conexão consigo mesmo. Se você conseguir mais conexão consigo mesmo, você vai estar mais preparado para olhar para o seu medo agora. É isso que a gente fala para fazer. Você convida o seu medo. Quando você está pronto para convidar o seu medo e convida o seu medo, se você tem algo para dar para ele. Quando você convida o seu medo, o que o medo precisa? De conexão. Você tem uma conexão? Sim. Você está conectado. Você descansou. Você está conectado. Você consegue dar essa mesma forma de descanso, silêncio, consciência, quietude para o seu medo. Quando você consegue dar isso, essa presença para o medo, na frente dos seus olhos, você vai ver ele se dissolver. Tenho certeza. Fizemos essas práticas curtas que vários de vocês tiveram essa experiência. Ele se dissolve, não apenas se dissolve, sua relação com aquele medo muda. Você não está evitando, você está sentando com ele. Você está confortável com ele. Você está aproveitando ele. Brincando com ele, cantando junto, dançando com ele. É isso que significa dançando, cantando, brincando. A razão porque todas essas criatividades, você pode até pensar de uma forma que é uma arte sagrada. Essas danças e essa música são artes sagradas, as expressões são artes sagradas, porque todas vêm daquela confiança da conexão. A conexão estava faltando e agora existe uma conexão. Essa conexão com o medo significa. É uma pergunta muito importante. Desses ensinamentos, essa é a pergunta central. Uma última. Se a ideia de alegria, canto, dança, brincar com o demônio do medo significa transcender seu próprio medo ao reconhecer sua própria natureza, é o mesmo método de transcender a natureza do demônio real como uma atividade externa? Que está te prejudicando? Sim, quer dizer, a pergunta é, se a ideia, essa noção de cantar, dançar, sim, internamente, psicologicamente, parece claro, mas e se for realmente algo real lá fora? Se houver. Alguém está familiar com a ideia de um demônio real lá fora? Antes de mais nada, aquele em você é mais perigoso que aquele que está fora de você. Apenas deixar bem claro isso. E vamos agora falar com os de fora. Sim, claro. Os de fora, você... Eu estava falando dessa manhã, durante esses ensinamentos da manhã, que às vezes eu tenho um projeto divertido. Você vai no restaurante, no avião, onde você estiver, esses lugares que você tem que estar com alguém por período de tempo, né, uma mesa de jantar, o avião. No momento que você olha aquilo e sente algo meio kármico, você rejeita aquela pessoa, não gosta daquela pessoa, esses sentimentos, quando você perceber e reconhecer isso, sua tarefa é como ver, como trazer o melhor daquela pessoa para fora. Claro, você não consegue chamar aquela pessoa e falar que quero trazer a melhor parte de você para fora de você. Então, quando isso vai acontecer, não vai funcionar desse jeito. Certo? Porque a forma como você faz, você não tenta fazer aquela pessoa fazer nada. Você não espera que aquela pessoa faça nada. Você quer ser. Você quer relaxar. Quando você relaxar, você vê
Ah, essa pessoa está relaxando também. Você está se sentindo confortável? Nesse momento, você vai ver que a outra pessoa está ficando mais confortável. Se você está se sentindo mais confiante, aquela pessoa também vai ficar mais confiante. E dessa confiança, um sorriso. Dê um sorriso. Aquela pessoa talvez demore um pouco. Depende do país de onde ela vem. Mas mesmo que ele estiver atrasado, tudo bem. Não desista, continue sorrindo. Logo você vai ver a flor desabrochar. Todos esses acontecimentos, todas as vezes, depende muito se você está experimentando, vivenciando ou não. Se não, você vai ver assim, esses casais infelizes, aqueles comentários, eu espero que a minha esposa ou meu marido sorria o tempo todo e com essa face horrível, essa cara feia. Se você olhar para essa pessoa dessa forma, imagina quem vai sorrir para essa pessoa com essa cara. Não vai acontecer, esquece. Quando você sorri, você faz as pessoas sorrirem. Pense. Vá lá fora, pense, hoje eu vou fazer 10 pessoas sorrirem. É um exercício fantástico. Vamos terminar agora. Muito obrigado.